A alienação parental ela não está associada somente ao direito, mas principalmente à psicologia. E pensando nisso, hoje eu trouxe a doutora Ellen, que ela é especializada em saúde da criança e do adolescente, o público dela maior é o público infantil, para falar um pouco sobre como a alienação parental afeta a saúde mental da criança. Oi, doutora, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu queria que a senhora explicasse um pouco para o nosso público como é que essa alienação parental ela afeta na saúde mental e na vida da criança. Certo. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a alienação parental ela é uma violência psicológica, né? Então, assim, o que isso causa? Outra coisa que a gente não deve esquecer é que os pais, eles são figuras significativas na nossa vida. O que é significativo? De extrema importância. E aí, quando um genitor, ele tenta colocar um outro genitor como um monstro, ou como uma figura negativa, né, para essa criança ou esse adolescente, é óbvio que isso vai causar um grande sofrimento subjetivo. Por quê? Porque não é o que a criança ou o adolescente vê. O que eles enxergam? Eles enxergam os pais, né? E aí o que isso causa? A criança ela acaba tendo dificuldade em expressar suas emoções, seus sentimentos. Ela vai se fechando. Muitas crianças acabam entrando no processo depressivo, né? Porque o lar, aquele ambiente onde ela está, acaba sendo um ambiente adoecido, né? Por quê? Porque quando ela está, por exemplo, na presença do genitor, que é aquele que causa a alienação, o que ela faz? O que ela sente? Ela se sente culpada, né? Ela acha que ela está traindo o outro genitor, enfim. E se a gente for olhar bem de pertinho, esse processo de alienação parental é cruel com as crianças, né? Por que é cruel? O adulto, ele acaba usando aquela criança como um objeto. Parece que a criança, ela perde o valor de filho. Quando a gente tem um filho, a gente ama. Eu falo que parece que nosso coração dói de tanto amor que a gente tem pelas nossas crianças, dos nossos adolescentes. E aí, aquele genitor, nesse processo de separação, né, às vezes é uma separação conturbada, acaba ficando com tanta raiva do outro que ele olha para o seu filho como um objeto de vingança, né? Então, eu quero fazer com que o outro sofra e aí eu vou usar a minha criança, a nossa criança, né, no caso. Olha o quanto isso é cruel, né? Porque esse processo ele vai causar todo um sofrimento subjetivo, como eu já falei, causa o adoecimento mental, né? Que eu atendo muitas crianças que já estão, às vezes a gente pensa assim, a criança não tem depressão. Tem sim. Quando você ouve uma criança falando assim, tia, eu não tenho mais vontade de brincar. É difícil você ouvir uma criança falar que ela não tem mais vontade de brincar. Na realidade, é porque ela está já nesse processo de adoecimento. É isso. Doutora, e como os pais eles deveriam agir no quesito deles terem se separado? Como é que eles têm que fazer para tentar manter a melhor relação possível entre genitor, genitora e criança? Eu sempre falo que a gente precisa tentar agir de maneira racional, né? Quando a gente não usa a razão, a gente acaba usando mais a emoção, a gente age de uma forma impulsiva, a gente acaba agindo de forma errada. Então, separou, não deu mais certo, tá tudo bem, né? Não adianta forçar uma coisa que não dá mais. Houve traição, eu fiquei muito magoada, eu fiquei com muita raiva. Eu preciso entender que eu tô com raiva do outro.
né? Então eu não posso usar uma criança que ainda está no processo de construção, seja emocional, seja psíquica, e aí eu uso essa criança e coloco no meio de toda essa desorganização. Eu preciso entender que a relação do meu filho com o outro genitor, ela não precisa ser afetada, né? Eu tenho que lidar com as minhas demandas, eu tenho que lidar com as minhas questões com o outro. A criança, a relação que a criança tem, não tem nada a ver, porque ele é o pai ou ela é a mãe. E é isso que a gente precisa ter clareza. Quando a gente não consegue separar, né, é óbvio então que a gente está entrando no processo de adoecimento. Esse pai ou essa mãe, quando usa a criança como um objeto de vingança, eu, enquanto profissional, eu entendo que essa pessoa, ela está adoecida, né? Ela não está conseguindo raciocinar de uma forma, sendo redundante, racional. Sim. Né? Então, o que deveria fazer? Separar. Separar a relação que o outro tem com o filho é filho, e eu, enquanto ex-mulher, com o meu ex-marido, isso é outra coisa. A gente vai discutir lá fora, a gente vai resolver as nossas questões, porque nós somos os adultos. A criança, ela precisa permanecer distante desse processo. Perfeito. Então, doutora, eu quero lhe agradecer. Obrigada, e obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada por estar fazendo parte desse quadro. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo e para vocês comentarem aqui embaixo outros temas, outros assuntos, se vocês querem que eu traga a doutora de novo para explicar mais aprofundado ainda e que vocês possam curtir e compartilhar. Essa é a parte 2 do Simplificando o Direito e eu espero que vocês tenham gostado.